Boa noite para todos. Vou aguardar ao menos uma pessoa que queira me escutar aqui ao vivo para que eu possa transmitir um pouco sobre o que eu aprendi no congresso sobre sofrimento mental. Sofrimento mental, vamos colocar aqui um título, né? Sofrimento psíquico. Dois pontos, suicídio. Muito bem. Sofrimento mental, suicídio. Bom, eu tenho a intenção de deixar esta live gravada, então eu agradeço a vocês que estão chegando agora. Enfim, são meus interlocutores no dia de hoje. Por que eu estou fazendo essa live? Porque eu estive semana passada num congresso internacional sobre suicídio na PUC Minas e o congresso foi muito impactante, com muita informação que eu gostaria muito de replicar essa informação de alguma forma, ou seja, de fazer essa informação transitar por aí. Então, eu passei a semana pensando que eu queria, em cada aula que eu dou na faculdade, interromper o que eu estava falando para poder fazer uma aula, dar uma aula sobre esse tema. E aí eu pensei, por que não, então, eu gravar uma aula? Então a melhor solução é eu fazer uma live sobre o assunto e isso depois fica gravado e a gente pode, então, fazer informação circular. Porque a construção do saber, ela só tem função se for para circular, né? Para ficar guardado comigo muito pouco, não adianta. Então, vou começar aqui falando um pouco das coisas que andaram sendo discutidas no congresso e que me tocaram bastante, porque eu achei muito interessante, e não só para nós psicólogos, mas eventualmente vamos ter outras pessoas assistindo também, que se interessam pela temática, mas não são profissionais da área, que afinal de contas, o que é esse sofrimento psíquico que leva as pessoas a essa situação de um comportamento autolesivo dessa natureza que os faz retirar a própria vida, né? Então fazer um suicídio voluntário. Bom, quando a gente se depara com essa situação, o que é uma coisa que a gente precisa entender? Do que se trata quando se trata de um comportamento desse? Eu estou diante, então, de uma pessoa que tentou suicídio, ou eu estou com uma família que é sobrevivente de um suicídio, e do que se trata quando, então, temos alguém com este comportamento ou que está passando por essa situação na família? A primeira resposta óbvia seria buscar um diagnóstico, né? Se trata de um caso de depressão, se trata de um caso de um surto psicótico, se trata de um caso de um borderline ou de um bipolar. Mas aí é que entra o que eu vim falar pra gente hoje. Do que se trata quando temos um comportamento de suicídio? Não se trata de um diagnóstico. Por que isso vai ser importante para a gente? Porque um diagnóstico, gente, um nome que alguém vai dar para outro sobre o seu sofrimento, é um nome que cala alguma coisa. Então, é um nome que eu escrevo, metaforicamente, né? Eu escrevo numa placa e eu apresento aquilo como a razão, a causa, o porquê que aquele suicídio aconteceu. Só que, lembrando, isso aqui é uma live de uma psicóloga, de uma psicanalista. Então, a gente transita por uma outra forma de pensamento.
né? E a forma de pensamento pela qual a gente transita é que um diagnóstico, nesse momento, ele faz calar todas as perguntas que aparecem. E as perguntas precisam ser feitas. E um suicídio deixa muito mais questões do que respostas. Porque, veja, nós nunca vamos saber por que aquela pessoa fez o que fez. Por mais que ela deixe uma carta. Porque nós vamos ter, então, pessoas que vão deixar cartas, né? Nem todo mundo vai deixar carta, mas alguns deixam cartas. Lá na carta não está escrita a resposta. Muitas vezes na carta, temos pedidos de desculpas, de fazer o que está sendo feito. Mas o que eu estou então dizendo? Que quando a gente vai tentar responder ao porquê de um suicídio, através de um CID, através de um número, de um diagnóstico, é possível que as perguntas nunca sejam feitas. Porque um diagnóstico vai calar essas perguntas. Vai calar a família e vai calar, que são os sobreviventes, ok? E vai calar, talvez, a próprio sujeito que teve uma tentativa de suicídio, mas não a concluiu. Toda vez que o sofrimento está calado, que o sofrimento está comprimido, está medicado demais, está sufocado, ele tem a tendência a ser exposto de uma forma violenta. Olha, esse é um raciocínio, é uma construção de raciocínio. Então, um sofrimento que fica sufocado, velado, como esse sofrimento das razões que levam uma pessoa ao suicídio, né? Ele tem a tendência, então, de ser exposto de uma forma violenta. Como? Como que ele pode ser exposto de uma forma violenta? Em novas tentativas de suicídio. Por isso, na epidemiologia, nós vamos ler lá, né? Quais são os fatores de risco quando se trata de um paciente que tenta o suicídio? O fator de risco é tentativas anteriores. Tentativas anteriores de suicídio levarão a novas tentativas para o sujeito. E para os familiares? Um sofrimento desse, né? Um familiar, né? Tem dentro da sua história um parente que se matou. Quando isso não é dito, não é conversado, é um assunto que é velado, é um assunto que não pode ser tocado, vira um tabu dentro da família, esse sofrimento tende a se externalizar também de forma violenta. Inclusive, e é isso que eu estou dizendo aqui, especialmente para os sobreviventes. O suicídio é um comportamento que tem um alto risco de ser contagioso dentro da família. Justamente porque, se ele não pode ser dito, eu não posso falar sobre esse, a gente não pode chorar junto, a gente não pode se perguntar junto, ficar com raiva junto, ou se sentir culpado juntos, eu me calo. Só que isso que eu calo, não quer dizer que ele desapareceu. Aquilo que está calado não sumiu, não desapareceu, ele está lá. Com um esforço psíquico, né, um esforço emocional muito grande para ficar comprimido, calado. E é isso que pode estourar, sair de forma violenta. Que tipo de violência? As tentativas de suicídio ou os comportamentos autolesivos, ou seja, as automutilações, que são comportamentos violentos contra si próprio. Isso é um risco. Então, quando a gente estiver diante de uma situação de suicídio,
A primeira pergunta é: do que se trata, afinal de contas? Se trata do quê? Então, vamos lá. Muitas vezes, os sobreviventes são palavras, então, que a gente vai usar para as pessoas que tentaram o suicídio, mas não o completaram, eles são sobreviventes, assim como os familiares de uma pessoa que se suicidou, estes são sobreviventes também. Então, os sobreviventes de uma tentativa de suicídio vão muitas vezes dizer que tentaram o suicídio para se salvar. E se salvar do quê? Que dores estão ali que a pessoa encontra esse caminho como sendo o único caminho? Pode ser, por exemplo, a ausência de sentido na vida. E aí a gente pode ir para uma conversa mais do campo existencial, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de se trabalhar, de ter família, de construir coisas, sendo que no final todos morrerão e nada levaremos? Qual é o sentido disso tudo? Se uma pessoa encontra a resposta do tipo, mas é só isso? A vida é só isso? Talvez ela não encontre, então, sentido. No nosso trabalho, como psicanalistas, a gente vai tentar trabalhar para uma elaboração do é só isso para a vida é tudo isso, né? Que é completamente diferente, né? Aí eu encontro um sentido. Então, as pessoas podem tentar o suicídio com uma dessas razões, assim, ausência de sentido na vida, que é o vazio existencial, às vezes por questões de doenças. Olha, alguém pode ter recebido um diagnóstico de uma doença tão avassaladora para o eu dele, que ele não quer viver aquilo. Não quer viver, por exemplo, o definhamento do corpo, numa doença neurodegenerativa, por exemplo. Não quer viver após um acidente que teve e o corpo ficou com uma utilização diferente do que ele já havia conhecido antes. Então, essas situações podem levar as pessoas a decidir pelo suicídio. Nós podemos ter o suicídio do tipo amoroso, onde 2 menos 1 é igual a 0. Que matemática é essa, né? De 2 eu tirei 1, sobra 1, né? Mas no suicídio amoroso, aquele que está sendo abandonado, de 2, existiam 2, eu retiro 1, fica 0. Eu não quero viver sem aquele ali, né? Então, às vezes, o encontro do sujeito com esse sofrimento da perda amorosa será o caminho do suicídio. Algumas vezes nós vamos entender, e aí é via mais registros, cartas, que alguém quer culpabilizar o outro com a sua ausência. Quero deixar registrado a culpa que você tem. Não vamos fazer o julgamento do que seria isso, mas essas coisas existem, né? E são, às vezes, as respostas que vão sendo construídas. Bom, podemos ter pacientes que fazem esse percurso pelo suicídio em momentos de surtos, às vezes surtos esquizofrênicos, surtos psicóticos. O suicídio é alguma coisa que precisa ser conversada, precisa ser dita. O tratamento é sempre o mesmo. A gente precisa transformar, os profissionais da área da saúde, nós precisamos transformar a ideia suicida em palavras.
para que algo seja escutado. Do que é que ele fala quando ele pensa em suicídio? É de um vazio existencial? É de uma doença? É de uma história extremamente traumática da qual ele não consegue se recuperar e que marca a sua vida? Algumas vezes nós vamos encontrar também uma recusa a perder alguma coisa. Outras vezes pode ser uma recusa em renunciar àquilo que perdeu. Por isso o suicídio pode ser contagioso nesse sentido. Veja, eu perco alguém ou algo valioso para mim, não suporto e me suicido. Mas da onde que a gente tira essas informações? Da psicoterapia. É claro que a partir de um suicídio completo, que é quando então a pessoa de fato consegue se matar, nós teremos mais perguntas do que respostas. Mas a gente tem todo um percurso anterior a isso. No manejo da clínica, é sempre importantíssimo a gente trabalhar com 3 ideias. São três ideias que o próprio Lacan trouxe pra gente. Lacan, um psicanalista, né, que veio seguindo Freud, que ele fala de 3 tempos, né? O tempo de ver, o tempo de elaborar e o tempo de concluir. O tempo de ver, o tempo de compreender ou elaborar e o tempo de concluir. Quando eu vejo algo, pulo a etapa da compreensão e vou direto à conclusão, isso se chama comportamento impulsivo. E a gente tem vários comportamentos impulsivos na vida da gente, em várias situações. Suicídio pode ser um comportamento impulsivo. Vejo algo insuportável, concluo em tentar contra a própria vida. Então veja, o suicídio não é uma escolha propriamente dita. Ele é um ato de desespero. Quanto tempo pode durar o impulso suicida? Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu acho que eu vou passar por uns outros conceitos que são o seguinte. Primeiro, alguém ter pensamentos suicidas é diferente de eu ter uma ideação suicida. Pensamentos suicidas são, às vezes, a gente se depara em momentos da vida que tá tão difícil, tá tão pesado, tá tão insuportável que, eventualmente, passa na minha cabeça que morrer seria mais simples do que eu lidar com essa história toda. Isso é um pensamento suicida, mas isso pode evoluir ou não. E como é que você, que é um profissional da área da saúde, sabe que aquele pensamento é um pensamento isolado, que essa pessoa não vai evoluir para uma ideação suicida? Porque se essa pessoa é alguém do seu contato íntimo, pensando que você pode estar assistindo isso aqui e ser familiar de alguém, um amigo de alguém, ou se essa pessoa é o seu paciente, você a conhece muito bem, né? E se é nosso paciente, a gente conversa sobre isso e eu consigo compreender, mapear e entender os pensamentos do meu paciente. Então, vamos lá. Primeiro registro. Temos alguns momentos na vida que a situação é tão dolorosa que eventualmente alguém pensa, nossa, morrer seria mais simples do que eu ter que enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar. Mas isso não é a ideação suicida. A ideação suicida, então, tópico 2, conceito 2, melhor dizendo, a ideação suicida é quando eu vejo que a única saída é o suicídio.
observe que foi diferente, né? Eu falo, eu tô sempre com essa ideia na minha cabeça, que meus problemas não têm solução, que não o suicídio, que eu não consigo lidar com o que eu lido, com as dores que eu lido, e a minha única saída é o suicídio, e eu fico pensando nisso com frequência. Veja que eu estou fazendo um movimento de círculo, né? Então eu fico remoendo isso, eu fico alimentando essa ideia com muita frequência. Isso é a ideação suicida. Esse é um paciente que nos chama a atenção. A ideação suicida pode, então, ir para o próximo conceito que eu estou apresentando aqui, que é o terceiro conceito, que é o planejamento suicida. Então, no planejamento, o sujeito já está planejando, né? Redundante, mas ele está planejando como fazer, quando fazer, de que forma. E se ele é seu paciente e conversam na terapia abertamente sobre isso, que é desejável, né? Nós que somos psicólogos, a gente tem que perguntar. Não posso ter medo de perguntar, e se eu perguntar eu vou dar ideias para o meu paciente. Não, eu preciso saber o que ele está pensando. Então eu pergunto, você está pensando no quê? Então você vai escutar os planejamentos. Às vezes o paciente começa a dizer que começou a guardar remédios, começa a ter outros planejamentos. Eu não quero citar os planejamentos que eu já escutei aqui. Esse não é o meu objetivo. Mas veja, ele já começa a se organizar em torno de uma ideia. A ideia de que ele irá executar. O que ele vai executar? Então, antes dele concluir o seu planejamento, é muito comum, isso é legal da gente prestar atenção, especialmente para familiares e amigos, é muito comum de essa pessoa, de repente, ela começa a concluir coisas que ela tinha deixado para trás. Ela começa a resolver pendências. Nossa, eu tinha isso aqui, tá pendente um tempão. Pendências pequenas, médias ou grandes, enfim. Você vê que, tem um negócio que mudou nesse sujeito, gente. Ele tá resolvendo pendências, sabe? Faz uma lista e começa a fazer check, né? Isso aqui é ok, isso aqui é ok, isso aqui é ok. Começa a resolver pendências. Organizar documentos. Também é um outro comportamento bem típico. Por que as pessoas, quando estão planejando um suicídio, começam a organizar documentos e resolver pendências? Porque eles não querem causar transtorno para as pessoas que vão ficar. Não querem que as pessoas que vão ficar tenham muito trabalho com ele. Então ele deixa as coisas organizadas. É complicadíssimo isso, né? E a gente, psicólogo, muitas vezes escuta esses momentos. Sabe que isso está acontecendo porque ele é seu paciente e ele está te contando que ele está fazendo isso. Claro que você deve estar perguntando, como é que você trabalha com isso, Camila? A gente trabalha da seguinte forma, estendendo o máximo possível o tempo de compreender, o tempo de elaborar. Dentro daquela ideia que eu mencionei há uns minutos atrás, né, dos 3 tempos, né, o de ver, compreender e concluir, eu tento estender o máximo possível o tempo de compreender. Mas como é que você acha que o fulano vai se sentir? Por que você está indo para esse caminho agora? O que aconteceu agora que deixou isso tudo mais vivo? E aí ele vai citar alguma coisa que deve ter acontecido, ou como ele é nosso paciente, nós somos, né, o psicólogo ou o psicanalista dele, a gente vai poder pontuar, falar, olha, talvez você tenha a partir daí pensado
nesse aspecto, isso fez avivar demais a sua ideação suicida, por isso você deve estar dessa forma. Mas será que essa é a melhor forma de tratar esse assunto? Volta de novo essa semana para a gente falar mais. Então, convidar o paciente a falar ou convidar o amigo ou familiar para falar é sempre o tratamento possível. É um tratamento que vai dar garantias? Não. Não, porque a gente não tem nenhuma garantia nessa vida, né? Nasceu, você já nasce sem garantia nenhuma, exceto uma, né? Que a gente vai morrer no final. Mas o tratamento é sempre via palavra. Se é seu amigo, se é um familiar seu, encaminha para o psicólogo. Porque você que é amigo ou familiar, você não é o responsável por esse tratamento. Os responsáveis somos nós, os profissionais da saúde. Mas eu não quero que vocês tenham esse sentimento de que vocês, que não são os profissionais que estão cuidando daquela pessoa, tenham que tratar dela. Mas você pode escutar e falar, olha, liga para o seu psicólogo, liga para o seu psiquiatra, ou chamar essa pessoa para alguma atividade de relação com outras pessoas. Veja, escutar, pessoal, não é a mesma coisa que doutrinar. Escutar é uma tarefa que tem que ser feita sem nenhuma crítica, nenhum julgamento. Muitas vezes, quando estão despreparados para escutar, a saída às vezes é uma via religiosa. Você está longe de Deus, vamos rezar mais, ou uma via indicando algum tipo de punição divina, caso você pense nisso ou tente fazer isso. Isso não é uma escuta, isso não é um acolhimento, isso é um abafamento. Então encaminha para a gente que a gente vai saber lidar com isso, que é, voltando agora para o tratamento, estender o tempo de elaborar, para que esse paciente jamais conclua pelo suicídio. Mas eu não tenho garantias, mas eu tenho uma aposta. E a única aposta que a gente pode fazer é que o tratamento vai dar certo, vai funcionar. Não estou falando ainda na situação de crise, mas eu vou chegar lá nela hoje ainda, tá? Quando você se deparar com um paciente desse tipo, ou alguém que está pensando nisso, veja, sempre a gente precisa entender o seguinte, que são pessoas que têm um fortíssimo sentimento de angústia e um fortíssimo sentimento de isolamento e solidão. Angústia e solidão são os dois sentimentos que vão estar presentes em grande escala nos pacientes com ideação e planejamento suicida. Porque eles se sentem, têm certeza e vivem angustiados, sabendo que estão sozinhos neste mundo para lidar com aquela dor. De fato, pessoal, essas dores, muitas vezes, elas são completamente subjetivas, completamente individuais. E um outro não poderá retirar aquela dor e compartilhar o sofrimento para aliviar a dor do outro. Isso é verdade. Mas a gente pode fazer outras coisas juntos. A gente pode dar a mão para essa pessoa, se você é familiar ou amigo. E nós, que somos os profissionais, a gente pode fornecer o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento para o tratamento. Angústia e sentimento de isolamento. E se porventura você se deparar com uma situação de crise, bom, então, como é que você sabe, Camila, que uma ideação, um pensamento suicida ou uma ideação suicida, um planejamento suicida
aquele paciente está em crise ou não. O que qualifica a crise? Então, o que qualifica a crise é a sua percepção. Então, você profissional, então vou falar, né, na primeira pessoa. O que qualifica a crise é a minha percepção da intensidade emocional da ideação ou do planejamento. Muitas vezes eu escuto um planejamento que está passando paralelo a outros planejamentos. Há um planejamento de estudo, mas paralelo tem um planejamento de suicídio acontecendo. Então veja, um planejamento de estudo é um planejamento que está ligando esse sujeito à vida. Um planejamento de suicídio o liga à morte. E durante uma sessão, eu escuto tanto o planejamento do suicídio quanto os outros planejamentos. Eu falei no plural, mas às vezes pode ser um só. Tá? E um outro planejamento, ou um engajamento desse sujeito na vida. Eu acho que esse vai ser o ponto principal aqui. A gente vai escutar um engajamento dele na vida frágil, mas ainda engajado. Por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem semana que vem. O meu planejamento de suicídio está todo aqui, mas eu também estou pensando na viagem que eu tenho que fazer semana que vem. Então veja, de hoje até semana que vem, é provável que nada aconteça, porque ele está dizendo sobre um planejamento que o liga à vida, que é a viagem na semana que vem. Quando a gente marca a sessão para segunda-feira, hoje é sexta, né? Então, quando eu marco a sessão para segunda, eu tô alinhavando esse meu paciente para daqui a 3 dias, para um futuro daqui a 3 dias. Então, a gente quando escuta que tem uma ligação que seja frágil ainda com o futuro, o paciente não está em crise, muito embora esteja grave. E quando é que eu vejo crise? Quando eu não escuto, não vejo esse fio que liga a algo do futuro. Nada vale a pena, tudo é nada faz sentido, eu tô com a minha decisão tomada, eu tô prestes a fazê-la. Aí você tá numa situação de crise. Então, o que a gente pode fazer quando você estiver com o seu paciente e ele estiver em crise? Então, eu vou falar de paciente e nessa relação paciente e psicólogo, no meu caso aqui, psicanalista, né? Nós vamos atendê-lo, estar com ele em sessão, em sessão, naquela sessão, o tempo que for necessário para que eu me sinta minimamente tranquila de que esse paciente não vai tentar nada até nosso próximo encontro. E quanto tempo pode durar essa sessão? Não consigo te dizer. Porque aí é que tá. O tempo não pode ser um tempo cronológico. Nada das questões emocionais, psíquicas, são cronológicas. Então, uma sessão dessa pode durar, às vezes, 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Nossa, mas e como é que eu faço com a minha agenda, com a minha sessão seguinte, com a aula que eu vou dar de noite na faculdade? Se o seu paciente está em crise, você compreendeu isso, sentiu isso, que não tem ligação nenhuma com a vida, nem frágil, nada, você tem que ficar com ele até você sentir que você construiu uma pontezinha que seja tracejada para uma sessão no sábado de manhã, por exemplo. Okay. Então, de sexta à noite para sábado de manhã, aquilo ali parece que a gente conseguiu dar conta. É garantia? Não é garantia. Alguma coisa pode dar errado? Sim, pode dar errado. E se for insuportável para você, psicólogo, né, ou psiquiatra,
trabalhar nesse limite do insuportável, não trabalhe com casos graves. Esse é o conselho que eu vou te dar. Trabalhe com outros casos, mas não esses que envolvam pacientes suicidas. Mas para pessoas, né, profissionais como eu trabalho nesse limiar, a gente se prepara tecnicamente, estudando, fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Frequento congresso, venho para cá para transmitir as coisas que eu andei escutando, que eu acho importante de serem transmitidas, e assim a gente vai seguindo na construção de um conhecimento e de uma segurança de que a gente está fazendo tudo o que é possível. Mas veja, vamos lá. Então, numa crise, ok? Planejamento entrando em crise. Você não pode trabalhar sozinho, então você precisa acionar o psiquiatra desse seu paciente, né? Telefono, eu mando um WhatsApp, eu digo, fulano, que é o psiquiatra, o ciclano não tá legal, o pensamento tá muito intenso, acho que precisa vê-lo, é uma urgência, né? A situação não tá legal. Converso com a família, seja lá quem for esse familiar. A gente chama de familiar a rede de apoio. Às vezes não são pessoas da família consanguínea, às vezes são um vizinho muito íntimo, às vezes são amigos. Bom, alguém com quem você possa conversar, mas que não é um médico e é alguém que pode estar com essa pessoa de noite em casa, pode conversar com ela, pode telefonar para ela. Né? E como é que você sabe quem é essa pessoa? Gente, previamente você tem um contato. Quando você se dispõe a atender um paciente que começa com uma ideação suicida, fala, olha, nesse sentido eu preciso do contato de alguém, porque se eu precisar conversar com alguém da sua família, eu preciso. Né? Então a gente aciona a rede de apoio, a gente aciona os outros profissionais para que haja um acolhimento, o melhor acolhimento possível para esse paciente em crise. E o que se passa com um paciente em crise com esse planejamento suicida? Tenha em mente que esta crise é passageira, ela dura algumas horas apenas. Nós queremos tentar conter, né? A gente quer tentar conter o impulso para o suicídio. E esse impulso, segundo todas as pesquisas que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, é um impulso que pode durar em torno de 12 horas. Tá vendo? Não é muita coisa. Então, às vezes é de sexta à tarde, para alguém ficar com ele, dormir na mesma casa, ou levar para dormir na tua casa, sábado de manhã você atende de novo, faz um atendimento por telefone, por que não? Porque em situações de crise, nós precisamos romper os protocolos tradicionais, ortodoxos, para a gente poder vencer esse momento de crise. Então, olha o que eu estou afirmando para vocês, que o momento de crise, ele é passageiro e ele é pontual. Passou a crise, aonde estará seu paciente? No planejamento, entendeu? Então ele vai da ideação para o planejamento, para crise e planejamento. Ideação, posso ir para crise de novo e assim a gente vai trabalhando. As psicoterapias vêm se constituindo como um excelente tratamento para os pacientes, por quê? Porque nós temos tempo. Eu falo isso demais para os meus alunos nos estágios do último ano da faculdade, né? Uma psicoterapia, ela não tem uma meta com prazo cronológico para cumprir. Eu tenho um objetivo, eu quero que essa pessoa saia melhor do que ela entrou. Mas eu não tenho esse objetivo a cada sessão. Eu não tenho esse objetivo diariamente e eu também não tenho esse objetivo em 8, 10 sessões. É preciso tempo. E nós temos, né? Especialmente nós, os psicanalistas, nós temos tempo para construir esse vínculo. Eu tenho tempo para construir uma história. Eu tenho tempo para
conhecer muito bem meu paciente e saber quando aquele discurso é um discurso que me preocupa e quando é um discurso que, apesar de ser um discurso com ideação suicida, é um discurso que não me preocupa. Como é que eu sei a diferença de um para o outro? Porque eu conheço muito bem esse sujeito que está na minha frente. E baseado em quê? No tempo. Então, muito se fala sobre isso. Nós precisamos de tempo. E veja, não é à toa também que eu disse que o tratamento é o quê? Dilatar o tempo do paciente. Nos tempos, ver, compreender e concluir, a gente quer dilatar o tempo de compreender, de elaborar. Enquanto estamos fazendo isso, nós estamos buscando cutucar esse paciente, provocá-lo no sentido dele tentar encontrar, será que há outra saída que não seja essa, a do suicídio? E as saídas podem ser quais? Milhares de saídas. Porque a saída é uma construção absolutamente individual e subjetiva. Então, alguns vão encontrar a saída para colocar para fora o seu sofrimento via escrita de cartas, escrita de poemas, aqui eu estou pensando em escritas agora, né? Cartas, poemas, letras de música, outros vão tocar, cantar, outros vão, e que eu acho interessantíssimo isso, produzir alguma coisa que é da arte, que é pintar alguma coisa, necessariamente não são artistas, né? Essa não é sua profissão, mas vão pintar um quadro, ou o que eu acho dos mais interessantes é fazer uma modelagem de algo, então fazer uma construção de um vaso, que é muito interessante, porque o vaso é um contorno no vazio, então isso pra gente faz algumas elaborações, né, pra quem é da área da psicanálise especialmente. E a saída que ele encontra pode ser hoje, essa semana, essa saída, semana que vem ele já volta para uma ideação mais forte, de que o suicídio é a única saída e a gente tenta de novo uma outra construção e ele pode encontrar um outro caminho. Às vezes ele marca uma viagem e assim a gente vai aos poucos, enquanto eu engendro ele, ajudo a encontrar algum fio que o ligue à vida, paralelamente ele está elaborando esse sofrimento que o leva à morte. Retomando, né, o sofrimento, você sempre vai escutar, sempre uma angústia fortíssima e um sentimento de isolamento fortíssimo, né? O sujeito vai dizer do quão sozinho ele está naquela empreitada. Eu não sei se vocês sabem o seguinte, um paciente que tenta suicídio, uma pessoa que tenta suicídio, ele não quer morrer. Ele não está buscando morrer. Ele quer encerrar uma dor. Ele quer continuar vivendo sem a dor, sem o sofrimento. Mas entre o ponto A e o ponto B, ele não encontra saídas. Então, já escutei isso inúmeras vezes, porque essa é uma clínica na qual eu trabalho já há bastante tempo, né? Eu não quero morrer, mas eu quero viver sem essa dor. Não consigo pensar em outra saída que não a morte. E é esse dilema, esse pensamento contraditório, que curiosamente é o que sustenta o sujeito nessa vida. Porque ele quer viver, ele não quer sofrer o que sofre. Enquanto a gente tenta ajudá-lo a encontrar alguma saída, paralelamente na análise, o que está acontecendo? Eu o convido a trabalhar sobre o sofrimento.
Então, nós que somos os profissionais de saúde, nós não podemos recuar diante da ideação suicida. Eu estou parafraseando Lacan, né, que falou não recuar diante da psicose, não recuar diante da ideação suicida. Convide o seu paciente para falar. Convide, venha, vamos falar sobre isso. Não é falando sobre isso que você vai dar ideias para ele. Não é isso. É justamente o contrário. É falando sobre que a gente tenha aposta, a possibilidade de evitar o ato. Porque algo que Freud já escreveu há muitos anos, num texto de 1895, ele escreveu lá: a palavra substitui a ação. Então, quanto mais falar sobre, menos terá a possibilidade dessa ação se concretizar. Deixa eu ver assim o que mais que eu poderia falar. Vamos falar sobre outros números assim. Para cada pessoa que se suicida, mais ou menos 16 pessoas são impactadas. Quem são as pessoas impactadas? Não são só os familiares. Eu acho que isso é importantíssimo da gente pensar. Olha, o bombeiro que atendeu o caso é impactado, os policiais que atenderam, os médicos que atenderam, um vizinho, alguém naquela rua, às vezes alguém do comércio ou colegas de trabalho dessa pessoa são impactadas pelo suicídio. Porque, gente, isso é um tópico tão sensível que você não volta para casa como se não tivesse acontecido nada de muito importante na sua vida profissional, né? Você volta para casa pensativo. Então, quando a gente fala de o impacto do suicídio, ele impacta todas as pessoas que são tocadas por aquela história. No Brasil, a gente tem aí uma estimativa de um suicídio a cada 38 minutos. No mundo, um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, existem capitais onde o índice de suicídio é maior do que outras capitais. Não vou citá-los nem os números e nem as capitais aqui, de propósito, porque é curioso, porque a gente tem uma imagem, né? Que lugares, por exemplo, eu moro numa cidade que não é litorânea, e as pessoas, eu moro em Belo Horizonte, as pessoas que moram em cidades que não são litorâneas têm uma certa ideia de que quem mora perto da praia é mais feliz. Mas não, tem capitais aqui no Brasil, sabidamente bem festeiras, que o índice de suicídio é altíssimo. Não tem como explicar isso, porque as razões de um suicídio são muitíssimo complexas. O que eu estou falando aqui são algumas ideias para a gente abordar. Na verdade, eu tratei bastante da temática de tratamento, né? Como reconhecer a ideação, a diferença de planejamento e quando é que eu tenho que reconhecer que isso é crise. Existem fatores de risco e existem fatores de proteção. Então, por exemplo, fatores de risco são a pessoa ser mais isolada socialmente, às vezes situações de quebras financeiras é uma situação de risco, pessoas que têm depressão, esquizofrenia, né, dentro do rol das psicoses, algum transtorno psíquico mais grave, são fatores de risco. Mas temos também fatores de proteção. Esses que eu listei não são os únicos, né? Mas temos também fatores de proteção. Por exemplo, viver numa família bem estruturada emocionalmente é um fator de proteção. Ter uma rede de apoio, ou seja, ter amigos, é um fator de proteção. Porém, observe, quando a gente está lidando nesse universo psicológico, não é a mesma coisa que o universo, por exemplo, dos números.
ter fatores de proteção não eliminam os fatores de risco. Não é assim, um para um, cota, dá zero. Não é assim. E os familiares sobreviventes do suicídio? Eles ficam com predominantemente dois sentimentos: culpa e raiva. E existem perguntas que estão aí, mas elas não são verbalizadas. E as perguntas são: será que eu não o amei suficiente? Será que ele não me amou o suficiente para permanecer aqui? E tá aí alguma coisa que é extremamente prejudicial pra gente, são esses e se's. E se eu tivesse ligado naquele dia? E se eu tivesse visitado ele naquela hora? E se eu tivesse oferecido um momento de escuta? Poxa, mas eu estava tão cansado, mas e se eu tivesse feito isso? Isso alimenta demais a culpa. Mas veja, um suicídio deixa em aberto questões, deixa em aberto muito mais questões do que respostas. Nós não teremos respostas. E na psicanálise a gente diz que o suicídio é o único ato bem-sucedido. Agora atenção, por favor, entenda, o bem-sucedido é o seguinte, que o sujeito não pode voltar atrás. Um suicídio completo, que é quando então a pessoa de fato consegue morrer, chama suicídio completo. Um suicídio completo é um ato do qual o sujeito não tem como se arrepender. De várias outras coisas a gente pode se arrepender, né? Automutilações, brigas, rompantes de raiva, etc. Mas um suicídio completo é um ato, quem diz isso é Lacan, né? É um ato bem sucedido no sentido de o sujeito não tem como voltar atrás e se arrepender, porque ele morreu. O suicídio vai abrir uma série de questões, e uma das questões que eu quero trazer aqui para ir um pouco conduzindo essa minha transmissão para o final é o luto de um suicídio. O luto, ele vai acontecer não apenas se houve um suicídio completo. Se alguém teve uma tentativa de suicídio, um luto já vai se instalar ali. Porque haverá essas perguntas, melhor dizendo, essas questões, né? Será que ele não me ama o suficiente? Será que eu não o amo o suficiente? Ele não sente esse amor? E eu estou falando de amor, mas eu não estou falando necessariamente de amor romântico, entre duas pessoas. Mas amor entre os familiares, amor entre os amigos e também o amor romântico. Um luto por suicídio demanda um tempo muito maior do que um luto que não é por suicídio. Lembrando que luto é um conceito ligado à perda, e a perda não está ligada exclusivamente à morte. A perda está ligada ao encerramento de algo. Pode ser morte de alguém, como pode ser a perda de algo. Perda de um emprego que era extremamente valorado para a pessoa, perda de um relacionamento, perda de uma identidade, por exemplo. Então, aqui o luto por suicídio, né? Esse luto, ele demanda um tempo muito maior. Uma coisa importante de se conversar é que todos julgam a família da pessoa suicida, porque todos olham para aquela família, especialmente para o núcleo familiar, especialmente para a mãe e para o pai, todos olham com um olhar de julgamento. Você fez o quê? Ou o que você deixou de fazer e, portanto, o outro se suicidou? Esse julgamento é cruel,
para os sobreviventes. É muito cruel. Às vezes nós vamos ter os julgamentos via religião também, né? Das punições divinas a partir desse ato. E um suicídio tem um impacto dentro da dinâmica familiar. Que tipo de impacto? Porque ele tem a ver com os vínculos. A gente sofre pelo que perdeu. E dependendo do vínculo que se tinha com o que perdeu, esse luto será mais intenso e mais demorado, podendo ser um luto infinito, como pode ser um luto menos intenso e um luto que pode ser concluído. Nós não trabalhamos mais dentro da perspectiva de que um luto que ultrapassa um ano é um luto patológico. Essa é uma perspectiva muito antiga, não se trabalha mais com ela. Por quê? Porque os lutos precisam ser elaborados. E o que significa a elaboração de um luto? Eu até estava falando sobre isso na minha aula, supervisão de estágio, ontem à noite, com os meus alunos. Como é que eu sei que um luto foi elaborado? Um luto, ele é dito como elaborado quando, de fato, o sujeito enlutado consegue renunciar àquilo que ele perdeu. Antes disso, haverá um longo trabalho do luto. E o trabalho do luto pode demorar muito tempo e não necessariamente ser qualificado como um luto patológico. Num suicídio podem ter questões legais envolvidas, se essa pessoa tem seguro de vida, se tem uma herança. O tempo do luto das pessoas sobreviventes vai também envolver se ela tem recursos financeiros para lidar com esse luto, né? Ela tem recursos financeiros para cuidar de si durante todo o seu processo de luto. Então, quem consegue, tem acesso a tratamentos, tem mais chances de fazer isso de uma forma com mais apoio, vou dizer, né? Com mais apoio do que outros que vão fazer isso isoladamente. Na família, isso é importantíssimo. Na família, muitas vezes, aquele suicídio passa a ser um tabu. Não vamos falar sobre isso, porque todos se julgam. Não vamos falar sobre isso. E essas questões não faladas, elas não ajudam na elaboração do luto. Então, se houve um suicídio na família, esse assunto precisa ser tratado. E tratado significa, ele precisa ser falado. Aquilo que não fala, volta de forma violenta, né? Foi o início da nossa transmissão aqui de hoje. Então, o que acontece com esses tabus que as famílias se colocam, né? Não vamos falar sobre isso, vamos deixar isso quieto, vamos abafar isso. E, portanto, os familiares não conseguem fazer o luto. Esses lutos, esses tabus vão passando de uma geração para outra geração. E que a gente chama de transgeracionalidade. Quando uma questão não resolvida, não elaborada, passa de pais para filhos, de filhos para netos, e assim ele vai passando até quando ele pode ser elaborado por alguém dentro dessa geração. Não necessariamente da geração exatamente seguinte, né? Esse é um fenômeno que recebeu esse nome de transgeracionalidade. Como é que eu posso prevenir isso? Falando hoje sobre o suicídio que aconteceu. Então, quando eu falo hoje, é no momento presente, né? Durante a nossa vida vivida, né? E não ir arrastando isso. Tem uma questão muitíssimo interessante, que é a seguinte: um luto
aciona todos os nossos lutos anteriores. Então, às vezes, vamos supor que alguém dentro da família tenha vivido, seja um sobrevivente do suicídio, e passam-se vários anos, ele perde um emprego, por exemplo. Essa pessoa às vezes pode entrar num quadro de depressão enorme, de angústia muito grande, que a gente de fora fala, nossa, eu não consigo entender o tamanho do luto pelo emprego. O emprego, você pode ter um emprego de novo em outro lugar, ou um emprego mais interessante. Mas a questão é essa, que um luto aciona toda a nossa série de lutos. Por isso que elaborar os lutos, quando está no tempo deles serem elaborados, é tão importante, para que não fique uma pendência lá, abafada, até que se chegue uma próxima perda que aciona esse luto, e agora, ao invés de ter um, eu tenho dois para viver, né? Um, no meu exemplo aqui da perda do emprego, soma-se ao do suicídio, por exemplo. Por isso, tão importante a gente poder ter sempre isso em mente, que precisamos falar sobre isso. Se você é um familiar, um amigo de alguém que perdeu a vida por suicídio e não sabe como que você vai tratar desse assunto, talvez essa live pode te auxiliar, né? Vamos assistir uma live aqui juntos sobre esse assunto e poder falar disso de tempos em tempos na família. Porque as feridas ficam abertas, elas só estão escondidas, né? Se por acaso você se deparar com alguém no parapeito da janela e essa pessoa vai se jogar, você vai lá e segura ela. Naquele momento é um momento de impulso dessa pessoa, e nesse momento é um ato de desespero dela. Segure para que ela não se jogue, porque alguns pensam assim, mas eu não posso fazer isso porque eu estou indo contra o livre-arbítrio de alguém tirar sua própria vida. Quando a gente entende que o ato de suicídio é um ato de desespero e impulsivo, essa pessoa não está em condições de dizer que ali ela está escolhendo ou ela está exercitando o seu livre-arbítrio. Ela está num ato de cegueira, ela está num momento de ato impulsivo. Então, não tenha dúvidas, se você está vendo alguém nessa situação, segure essa pessoa e a gente vai, via palavra, conversando até que ela desça dali, e aí façam os encaminhamentos necessários, né? O psicólogo, o psiquiatra liga para a família, liga para um amigo, alguém que possa estar junto dessa pessoa. Bom, vou terminando aqui e vou dizendo o seguinte, né? É preciso tempo. É preciso tempo na clínica com os pacientes suicidas para que eles possam elaborar sobre o seu próprio sofrimento. Se essa transmissão não fosse sobre o assunto suicídio, eu estaria falando a mesma coisa. É preciso tempo para que a gente possa elaborar um saber sobre o nosso sofrimento. Muito embora eu sei que a gente vive numa sociedade que é chamada de hipermodernidade, o seu tempo é um tempo hiperveloz, né? Fazer, não há tempo para conhecer para conhecer. E o saber sobre o seu sofrimento não está no comprimido que você toma. O comprimido da farmácia que o seu psiquiatra te deu te ajuda a segurar a onda de algumas coisas,
mas naquele comprimido, eu escutei isso de um professor no congresso, achei super legal e vou usar, né? O saber está comprimido dentro daquele fármaco, né? Se você abrir ele ali dentro não está o que você sabe sobre o seu sofrimento. E nós temos condições de sabê-lo, mas a gente precisa de tempo, e nós temos tempo. Gente, eu agradeço demais o tempo de vocês, a atenção de vocês. Se quiserem trocar uma ideia comigo, fazer uma pergunta, é só me escrever que eu respondo a todos mesmo, porque eu acho super importante a gente fazer essa transmissão de conhecimento. Obrigada, até a próxima. Vou deixar gravado para quem quiser ter esse conhecimento mais pra frente. Obrigada, boa noite, seguimos juntos.